Saudações, amigos e amigas leitores, sejam bem-vindos a mais uma edição do The Stories da Book. Hoje trago-vos um livro que tem tanto de perturbador quanto de belo, tem tanto de poético quanto de sórdido. O livro em questão é Uma Solidão Demasiado Ruidosa, de Boumil Hrabal. O livro foi escrito em 1976. Boumil Hrabal era um escritor checo que viveu entre 1914 e 1997. Ou seja, com esta cronologia, viveu períodos importantes da história. Viveu a ocupação nazi do seu país e viveu posteriormente a repressão soviética do pós-guerra. Teve um sem número de empregos, incluindo, curiosamente, prensar papel, que é a profissão da personagem principal do livro, Anta. O livro, escrito em 1976, ou seja, numa altura em que ainda vigorava a censura por parte das autoridades soviéticas na Checoslováquia, constitui uma homenagem aos leitores, uma homenagem à cultura e um alerta para como a censura é inútil, porque felizmente as ideias arranjam sempre forma de inseminar espíritos e corações. Como eu dizia, a personagem principal é Anta. É um homem que prensa papel e é uma pessoa muito culta, porque ao longo da sua vida, 35 anos a prensar papel, ele foi acumulando um grande número de livros que eram deixados na sua cave para ser destruídos. Ele acumulou esses livros, tem cerca de 3 toneladas de livros em casa e foi lendo. Ao ler, naturalmente, conseguiu conquistar uma enorme cultura. Infelizmente, não tem na sua vida cotidiana nenhum escaparate criativo para toda essa cultura. E ele, como próprio diz, é culto independentemente da sua vontade. E, a meu ver, o livro mostra o que de facto pode acontecer a uma sociedade quando não há escaparates criativos e positivos para essa cultura. Quando aquilo que certas pessoas mais prezam é menosprezado, é perseguido, é desprezado pelos poderes reinantes. De uma certa forma, é uma simbologia da nossa própria vida. Aquilo que nos é tão caro e valiosíssimo para nós próprios e para aqueles que gostam de nós, no grande esquema das coisas, é irrelevante para os restantes 8 mil milhões de pessoas que coabitam no planeta Terra connosco. O cotidiano de Anta é um cotidiano miserável, abjeto, sórdido e degradante. Vejam a descrição das suas condições de trabalho na página 35. A cave parecia-me feia. As advertências, as lamentações e as afrontas do meu chefe ressoavam-me na cabeça. Martelavam-me nos ouvidos como que gritadas por um altifalante. A minha cave fedia como um antro infecto. O papel velho empilhado desde o fundo da cave até ao telheiro do pátio, aquele papel úmido e bolorento que começava a apodrecer. Um monte de estrume seria mais bem cheiroso. Um autêntico lodaçal que fermentava e se putrefazia nas profundezas do meu subterrâneo. Não obstante estas condições, Anta vive rodeado de frases, de citações, de ideias, de pensamentos dos grandes vultos culturais, como Schiller, Goethe, Kant, Nietzsche, Lao Tse, e vai intercalando o seu cotidiano nestas condições miseráveis com toda essa beleza. Vejam esta descrição na página 53. Eu premia alternadamente o botão verde e o botão vermelho e via Jesus a subir o monte, enquanto Lao Tse já se encontrava no cimo. Via um homem novo e fogoso que queria mudar o mundo, ao passo que o ancião olhava resignado à sua volta e, regressando às origens, tecia a sua eternidade. A meu ver, o livro tem vários pontos de discussão. Há um significado oculto, subliminar ao longo do vário livro que suscita várias interpretações e várias leituras. Estou curiosíssimo por saber quais vão ser as vossas interpretações de toda essa simbologia oculta. A meu ver, o principal ponto de discussão é que, de facto, a cultura salva-nos do tédio, salva-nos da deselegância, salva-nos da ignorância, salva-nos do primarismo, mas funciona ao mesmo tempo como se fosse uma espada de Damocles. Vejam esta descrição do próprio Anta acerca da pilha de livros que ele tem acumulado em casa. Página 29.
Todas as noites tenho livros por cima que ameaçam matar-me com a sua queda, ou, na melhor das hipóteses, deixar-me gravemente ferido. É assim que vivo. A espada de Damocles que suspendi do teto e da retrete do quarto obriga-me, no trabalho como em casa, a ir buscar cerveja com o jarro para me proteger dessa magnífica desgraça. E, a meu ver, esta descrição da cultura como uma espada de Damocles mostra muito bem como há uma contradição insanável na cultura. A cultura, de facto, torna certos aspectos da nossa existência maravilhosos, mas, ao mesmo tempo, aqueles aspectos grotescos, sórdidos, repetitivos, desinspirados, para as pessoas muito cultas são sentidas como um duplo insulto. É como se com a cultura as pessoas conseguissem ascender ao topo da montanha, ver a terra prometida, mas depois, se não há nenhum escaparate criativo para essa cultura, tudo aquilo que sofrem de mau é duplamente mau. Para as pessoas que de facto são produtoras de cultura, que o são naquela escala semi-divina, a cultura compra a imortalidade, garante a imortalidade. Mas no nosso cotidiano não é moeda de troca de grande coisa. Vejam esta descrição na página 40. Anta está a falar de uma sociedade soviética totalitária, onde grande parte das pessoas tem formação universitária, mas desempenha tarefas menores. Nas caves trabalhavam anjos caídos, homens com formação universitária, vencidos numa batalha que nunca haviam travado. Palavras magistrais. Há outro ponto muito interessante no livro. É descrita uma tocante história de amor entre Anta e uma ciganita em plena Segunda Guerra Mundial. Como podem imaginar, o desfecho da história não é propriamente feliz e é a única parte do livro em que a prensa de Anta, que ele considera como se fosse o seu altar de invocação de ideias, porque é aquilo que, apesar de indiretamente lhe ter permitido adquirir essa vasta cultura, mas é exatamente neste ponto da história de amor com a ciganita que a prensa adquire a sua justa e correta função de aniquilação, e neste caso de vingança histórica. Vejam esta descrição na página 90. Depois da guerra, já pelos anos 50 dentro, a minha cave continuou a encher-se de literatura nazi. Era para mim uma verdadeira alegria, iluminado pela sonata da minha ciganinha, prensar centenas de quilos de brochuras e livros sobre o tema, prensar centenas de milhares de páginas com fotografias de homens, mulheres e crianças em delírio, velhos em delírio, operários em delírio, agricultores em delírio, oficiais das SS em delírio, soldados em delírio. Era com alegria que deitava para a cuba da minha prensa hidráulica Hitler e o seu séquito entrando em Danzig libertada, Hitler entrando em Varsóvia libertada, Hitler entrando em Praga libertada, Hitler entrando em Viena libertado, Hitler entrando em Paris libertada, Hitler em sua casa, Hitler nas festas das colheitas, Hitler com o seu fiel pastor alemão, Hitler com os seus soldados na frente de combate, Hitler numa visita de inspeção à muralha do Atlântico, Hitler inclinado sobre mapas militares. E quanto mais prensava Hitler e as mulheres e os homens e as crianças em delírios, mais pensava na minha cigana. Ou seja, aqui de facto a prensa permite vingar o agravo amoroso que os nazis infligiram à Anta. Outro ponto também importante tratado no livro é como o progresso tem esta eficiência ascética e maquinal. A certa altura do livro nós descobrimos que a prensa de Anta vai ser substituída por uma nova prensa, uma prensa mais moderna, capaz de compactar mais lixo, e Anta sente a ameaça ao seu modo de vida, que é representado por essa mudança tecnológica. Vejam este ponto na página 96. Vi caminhões que transbordavam de pacotes de livros, carradas inteiras de livros que iam diretamente para o lixo, sem que uma única página conspurcasse os olhos, o cérebro e o coração de algum ser humano. E ainda também na página 98. Estava assustado porque subitamente me dera conta de que aquela prensa gigantesca iria desferir um golpe mortal em todas as prensas pequenas. Dera-me subitamente conta do que o que eu ali via abria uma nova era no meu ramo. Aquela era outra gente e os métodos de trabalho eram completamente diferentes. Tornou-se-me claro que chegara ao fim dos pequenos prazeres, que nos depósitos de papel de pequenas dimensões
apareciam sob a forma de livros descobertos, deitados fora por engano com o papel velho. O que eu presenciava correspondia a outro modo de pensar, pois mesmo que cada operário tivesse um livro de cada carregamento e o levasse para casa, e talvez até o lesse, chegara o fim de todos os meus camaradas prensadores e de mim próprio, porque nós, os velhos prensadores, éramos cultos contra a nossa própria vontade. Tínhamos em casa, contra a nossa vontade, uma bela biblioteca, feita de livros encontrados no lixo, e todos lemos esses livros, na esperança vã de um dia lermos algo que nos mudasse qualitativamente. A meu ver, esta descrição do progresso mostra também um bocado daquilo que nós vemos na nossa sociedade no dia a dia. Nós vemos esta constante adoração por fazer cada vez mais e melhor, de forma mais eficiente e de forma mais produtiva, coisas e objetos das quais o fator humano está, por sua vez, cada vez mais arredado. Os algoritmos, os robôs, a inteligência artificial são de facto a nova aurora. Não temos noção do que poderão suscitar, mas no nosso afã de procura dessa nova aurora, será que também não corremos o risco de perder grande parte da nossa humanidade? Outro ponto importantíssimo tem a ver com a constante inversão de planos entre céu, terra, baixo, alto, sublime, sórdido. Eu acho que o livro trata isso muito bem. A base da narrativa é o facto de que nós temos um homem que nas profundezas, na cave, se desembaraça daquilo que o topo da sociedade, o que vive à superfície, considera lixo. Ou seja, é do alto, possamos imaginar, do céu, que Anta diz várias vezes que não é de todo humano, ou seja, o céu não é propriamente piedoso, que se pede ao homem nas profundezas, que rodeado de outros ratos, Anta fala várias vezes de como compartilha o seu local de trabalho com ratos, o que pode ser por sua vez uma simbologia do rat race, e como dizia, é de assalto da sociedade que se pede ao homem nas profundezas para sistemática e maciçamente se desembaraçar de tudo aquilo que na sociedade se tem de mais belo, de mais tocante e de mais profundo, mas que essa mesma sociedade considera já ter perdido o valor. Anta é uma testemunha na sua cave, nas suas profundezas, no seu submundo, de como à superfície, em tempos de guerra, se descarta tudo aquilo que é belo. E em tempos de paz, em nome do progresso e da eficiência, se continua a descartar tudo aquilo que é belo. Portanto, a meu ver, é um livro muito curioso, que nos faz pensar e que, sobretudo, nos põe a torcer pelo underdog. E quem é o underdog? O underdog somos nós próprios, os leitores, que colecionamos estas riquezas de que só nós vemos, em que só nós vemos o respectivo valor. Portanto, acho que, de facto, devem experimentar. É uma leitura muito curiosa, escrita de uma forma bastante original, que vai suscitar um longo diálogo interior. Portanto, espero que tenham gostado. Tudo bom, até uma próxima edição e, por favor, leiam. Ler é como colocar um molho de chaves nas mãozinhas do vosso cérebro. Vocês podem não conseguir abrir as portas, mas ninguém vos vai, pelo menos, poder tirar o prazer de espreitar pela fechadura. Tudo bom? Até à próxima.